Olá, meus queridos, é com alegria enorme que eu te dou as boas-vindas para esse 21º e último dia do nosso jejum anual de 2025. Ao longo das últimas 3 semanas, nós temos falado sobre sermos capacitados pelo Espírito. E neste processo falamos sobre nos rendermos ao Espírito, falamos sobre sermos cheios do Espírito. E ao longo dessa 3ª e última semana, falamos sobre sermos capacitados para a colheita. E é verdadeiramente poderoso chegar ao fim dessa jornada falando sobre o que é o foco do dia de hoje, que é estarmos compromissados, ou o compromisso vitalício com a colheita que nos está proposta. E eu acho que é importante encerrarmos esse jejum falando sobre compromisso vitalício pelo entendimento daquilo que é a vida de um discípulo de Cristo. Entenda, após caminhar com Jesus por 3 anos e meio, os discípulos chegam na última instrução de Jesus para eles. E no capítulo 28 de Mateus, versículos 18 a 20, nós temos essas palavras de Jesus para os seus discípulos. Quando ele se reúne com eles, Mateus 28, 18, e diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus queridos, é poderoso a jornada com os discípulos de Jesus terminar com esse último ensinamento. Porque, na verdade, tudo aquilo que eles viveram com o Senhor Jesus, tudo que aprenderam, tudo que experimentaram e viram, culminou nessa direção, nessa comissão, por isso que chamamos isso de grande comissão, que é o quê? É o entendimento de que as experiências que eles haviam vivido e as lições que eles haviam aprendido tinham o propósito de prepará-los para uma missão mais excelente. Era apenas uma preparação. E isso vai contra, desafia essa visão moderna de que nós somos clientes da igreja, clientes do evangelho, clientes do Senhor Jesus. E eu comecei o jejum falando sobre esse pensamento e vou terminar falando esse pensamento e repetindo novamente aquilo que temos falado ao longo de todo esse ano. A igreja de Cristo não tem clientes. A igreja, o Jesus, ele tem discípulos e não clientes. O Senhor Deus Pai, ele tem filhos e não clientes. E por isso precisamos entender a nossa verdadeira identidade como discípulos de Cristo. Como discípulos de Cristo, nós não fomos chamados apenas para desfrutar de um ambiente agradável. Não, nós estamos sendo desafiados para a transformação, porque o Senhor quer nos capacitar para representá-lo lá fora, onde as pessoas precisam sentir, experimentar, viver na pele, ouvir verdadeiramente o amor de Cristo, a sua verdade libertadora e transformadora. E nós somos os braços do Senhor, as mãos do Senhor, os pés do Senhor. Nós somos a boca do Senhor. Por isso, devemos compreender que estamos de fato sendo chamados para um compromisso vitalício. Por que vitalício? Porque tem a ver com quem somos. Um discípulo de Cristo nunca se aposenta da colheita. Um discípulo de Cristo está sempre comprometido com a colheita, porque entende o que ele fez por nós, conosco, para nos preparar para este fim. Existe uma missão mais excelente para a qual fomos chamados e não podemos negá-la. Não podemos nos desvencilhar dela, não podemos dar uma desculpa. Não tem atestado médico, meu irmão, para a colheita. Não tem. Foi para este tempo que o Senhor te salvou, para este tempo que o Senhor te estabeleceu, aonde Ele estabeleceu você. Nesta geração, porque essa geração precisa da sua voz, precisa das suas experiências, precisa do seu envolvimento e do seu compromisso, da sua contribuição. Não podemos nos ausentar disso, não podemos nos isentar disso. Portanto, eu coloco para você tudo aquilo que você aprendeu ao longo dessas últimas 3 semanas, ao longo deste ano,
Como que isso sacramenta a sua decisão de estar comprometido com essa missão do Senhor? Comissão, a missão é de Deus. Nós estamos comissionados nela. E eu louvo ao Senhor porque eu sei que Deus, ao longo dessas últimas 3 semanas, vem nos capacitando para vivermos essa dedicação frutífera de fato. Porque fomos salvos pelo Senhor para sermos árvores frutíferas. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu sugiro para você, na conclusão desse jejum, no seu tempo de oração com Deus, a perguntar ao Senhor, Senhor, quais objetivos eu devo traçar para o longo prazo da minha jornada com o Senhor? Porque, meu irmão, nós precisamos evoluir, precisamos avançar, precisamos crescer no nosso envolvimento, no nosso compromisso, na nossa dedicação, no nosso zelo. E eu me pergunto, como será que a minha vida com Cristo se tornou mais frutífera, mais profunda? Como que o meu relacionamento com Ele ficou mais intenso? Nas últimas 3 semanas, nos últimos 11 meses desse ano de 2025? Se colocarmos aí, abrirmos um pouquinho mais essa lente, nos últimos 5 anos, na última década, como que o nosso relacionamento com Deus cresceu? Alguns de nós talvez estamos estagnados já há algum tempo, não temos ganhado almas para o Senhor, não temos impactado ninguém com o nosso testemunho. E oxalá que não sejamos pedra de tropeço na vida de alguém que precisa conhecer ao Senhor, mas decide não conhecê-lo e não entregar sua vida a Ele justamente por causa do nosso testemunho, por causa das nossas falhas. E esse deve ser um aferidor de medidas para nós. Então, no seu tempo de oração hoje, se coloque ao Senhor perguntando, Senhor, quais os objetivos de longo prazo que eu devo estabelecer? O que o Teu Espírito Santo deseja fazer através de mim? Quais as vidas ao meu redor que podem ser tocadas? Quem sabe você não estabelece aí um objetivo, um alvo para almas que você deve ganhar nos próximos meses, nos próximos anos? Quem sabe você não coloca um objetivo para que o seu relacionamento com o Senhor alcance um determinado patamar de tempo investido na presença de Deus, ou de repente o seu conhecimento bíblico, o conhecimento das coisas do Senhor, e principalmente o serviço ao próximo. Como a Bíblia diz que o verdadeiro evangelho, meu irmão, é cuidar da viúva, do pobre, do necessitado. E será que temos nos dedicado a isso? Será que temos nos comprometido com isso? Nós, às vezes, nos dedicamos tanto à manutenção de uma estrutura e muitas vezes essa estrutura nem se traduz em frutos tanto quanto esperávamos que se traduzisse. Pois a minha sugestão para você é que você seja um discípulo cuja vida transpire frutificação. Frutificação genuína, com cada palavra, cada gesto. Viver uma vida de intencionalidade no nosso envolvimento com o Senhor e com as coisas do Senhor. Então a pergunta que eu tenho para hoje, para encerrar esse tempo na presença de Deus com um pensamento prático, é: qual é um passo que você pode dar para se comprometer com a colheita de Deus no longo prazo? Qual é um passo que você pode dar para se comprometer com a colheita de Deus no longo prazo? E que isso seja um renovo da sua dedicação ao Senhor pela consciência daquilo que Ele fez contigo, daquilo que Ele fez em você. Isso não tem a ver com medir o seu valor como filho, porque o valor de um filho não se mede pelo que ele faz. Não, o valor de um filho é inerente dele. Somos filhos de Deus e somos amados por isso. O que fazemos não fará com que Ele nos ame mais ou nos abençoe mais. Não tem a ver com amor. Entenda, tem a ver com a sua compreensão do que Ele fez contigo, do que Ele fez por você. A sua compreensão de quem Ele é e o quanto Ele ama os que estão perdidos. E se você o ama nessa proporção, então você não conseguirá deixar de dedicar-se para a colheita que Ele mesmo te comissionou para servir nela.
Oxalá que isso desperte você para a sua identidade como discípulo de Cristo, entendendo que você não pode ficar de braços cruzados, você não pode permanecer inoperante, infrutífero. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em você. O mesmo Espírito, como diz a palavra de Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, está em você. Que a presença do Espírito Santo possa ativar você nessa frutificação, te ensinando a render-se a Ele, como falamos na primeira semana, a ser cheio dEle, e que Ele te mostre o quanto Ele te capacitou para essa gloriosa colheita que glorificará o seu nome, no nome de Jesus. Vamos orar para concluir esse tempo de reflexão na presença do Senhor, mas eu peço a Deus que as lições que você aprendeu sejam aplicadas na sua vida, que você não retorne à forma de antes, de proceder, mas que você viva uma vida cristã diferente de agora em diante. Que esse jejum possa realmente ser uma centelha que acenderá no seu coração uma chama, um fogo de paixão pelo Senhor e pela sua obra, em nome de Jesus. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, entregamos este propósito ao Senhor, esse jejum como oferta de adoração a Ti. Senhor Deus, pedindo ao Teu Espírito que possa nos ensinar como nos render de verdade, possa nos encher e nos capacitar para essa colheita. Hoje, Senhor Deus, nós encerramos fazendo uma oração de compromisso vitalício com a colheita do Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que para isso fomos salvos, para isso fomos chamados, para isso fomos santificados e separados. Obrigado a Deus, porque sei que ao longo dessas últimas 3 semanas o Senhor tem falado com o Teu povo e o Senhor tem despertado pessoas que viverão intensamente os propósitos do Senhor. Nós louvamos a Ti, ó Pai, glorificamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu louvo a Deus que você perseverou até aqui, me alegro demais que você tenha experimentado essa jornada e a minha esperança é que ela tenha sido frutífera na sua vida. Nós gostaríamos muito de saber do seu testemunho, das experiências que você teve ao longo dessas 3 semanas de jejum e de oração no Senhor. Portanto, se você deseja compartilhar aquilo que Deus fez contigo nesse jejum, gostaríamos que você enviasse um e-mail para esse endereço aqui embaixo, amen@revivecommunity.church. E dessa forma, você vai compartilhar o seu testemunho e encorajar muitas outras pessoas a também aceitar esse desafio e entrar em um propósito de consagração com o Senhor para serem capacitados pelo Espírito. Que o Senhor te abençoe, te enriqueça e faça de você ainda mais frutífero do que você já foi, em nome de Jesus.